Maravilha. Perfeito. Som tá legal, muito bom. E vamos aqui também. Maravilha também. Maravilha, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo que a gente inicia aqui direto de Jerusalém, centro do mundo, coração de Israel, com grande alegria que eu recebo cada um de vocês aqui nessa nossa salinha, né, tanto física que é de todos vocês, e também virtual que você aqui entra com a gente. E eu estou muito feliz porque hoje o assunto vai ser super importante, né? É de grande benefício de informação para todos. Então, não deixe de curtir esse vídeo já desde agora, compartilhar, tanto no Facebook, YouTube, enfim, e coloca aí para todo mundo, compartilha para todo mundo, não deixe de se inscrever no canal. Beleza, pessoal? Não deixe de colocar nomes aí também, para cura completa e elevação da alma. Essa aula também vai ser em especial para a elevação da alma de Haim Ben Sol, que Hashem eleve a alma dele imensamente até o mais alto nível do Olam Abá, junto com todos os falecidos do povo judeu, amém ve amém. E também, obviamente, que Hashem sempre eleve também todos os falecidos do Bnei Noach, amém ve amém. Bom, pessoal, coloque nomes também para elevação da alma, não deixe de colocar de qual cidade você vem, é muito bom para que eu sempre saiba, e sugestões de aulas, de assuntos que você gostaria que eu desse aqui nos nossos canais, Torá com você, beleza? Então, pessoal, tudo certinho para a gente poder começar? Vamos começar a nossa aula de hoje sobre esse tema que é grande o benefício de informação para todos, eutanásia e doação de órgãos. Bom, pessoal, vou começar pelo assunto mais simples, rápido e direto, que é a eutanásia. Bom, pessoal, a eutanásia é um conceito e lei, né, que tentou se transformar em permissão, principalmente no Ocidente, e que visa o intuito de dar o direito ao próprio paciente que está sofrendo no hospital ou em casa, às vezes, ou caso ele não tenha pertinência, né, não seja pertinente o que ele diga, ele não esteja são, né, e consciente, caiba à família dar o direito da eutanásia, que é desligar as máquinas e matar a pessoa, não é isso? Então, tem a primeira opção, que é a própria pessoa passar por eutanásia, e você também tem a família tendo o direito de desligar as máquinas e fazer a pessoa, né, falecer. E tem países como Suíça, Suécia, que se discutiu isso por muito tempo, Holanda principalmente, onde em alguns lugares assim, ou estados até dos Estados Unidos, a pessoa tinha o direito até de morrer, sem estar doente, né? Você encontra em muitos documentários na internet, onde pessoas falaram, eu não quero morrer quando eu estiver mal, eu quero morrer agora que eu estou saudável, com 60, 70 anos, e tomava um remédio que dentro de 1 hora você perde a consciência, outra 1 hora para a respiração e, como consequência, em 1 hora para os órgãos vitais e a morte cerebral. E isso começou a ficar uma febre, né? Porque muitas pessoas que pensam em suicídio começaram a querer isso. Por outro lado, graças a Deus, existe uma lei que não permite a pessoas que estejam fora de sua consciência fazê-lo, né? Essa eutanásia, no caso de quando a pessoa está sóbria, né? Mas a eutanásia acaba valendo mesmo para os casos típicos de uma doença terminal, né? Um câncer instalado em algum local que possa ser considerado também mortal, ou casos que a pessoa tem um problema no pulmão, onde não consegue se ver mais saída, e os médicos às vezes dizem, olha, a gente não dá 1 semana de vida, então a pessoa já pensa em eutanásia desde o momento, dependendo da lei do local, ou casos de coma, que são os mais famosos de ocorrer, né? A eutanásia, que é você desligar a máquina e matar a pessoa. E obviamente, né, pessoal, que é meio complicado nessa questão do discernimento do certo e errado no judaísmo, porque é muito difícil você dizer que a pessoa morreu sozinha, né? Você tentar argumentar dentro de si mesmo, para os outros, de que você desligou a máquina, mas foi ele que morreu, né? Seria até infantil, porque a partir do momento que você pega a responsabilidade de ligar a máquina de alguém que vai morrer, também tem que pegar a responsabilidade de saber o que fez, não é isso? É um
um assunto muito duro, pode ter pessoas que passaram, né, por essa decisão de ter eutanásia, de ligar a máquina de alguém que estava na família e tal, mas a lei judaica ela é muito clara, é totalmente proibido, né, fazer a eutanásia, né, completamente proibido, a ponto de que existe uma lei judaica interessante, né, a Matzim Begosses Urotzeach, que em português significa o seguinte: se você vê uma pessoa, né, está passeando pela floresta, vê uma pessoa morrendo, Deus me livre, Haz Shalom, e essa pessoa está morrendo, e ele já está Gosses significa que ele vai morrer de forma natural, tá? Ele vai morrer, daqui a 1 minuto, 2 minutos ele vai morrer, e você acompanha, tenta ajudar, tenta fazer alguma coisa, e quando você vê que ele já está para morrer, você vai lá e fecha os olhos dele. Você, com as suas mãos, fecha os olhos dele, para ir mais rápido, né? Para descansar mais rápido, é chamado de assassino pela Torá. Por quê? Porque Lerega Shel Haim Gam Hu Haim. Uma vida de um momento, de 1 segundo, de 1 minuto, ela também é vida, de acordo com a Torá. Famoso o caso no judaísmo de caridade de vida, que uma vez chegaram para o Hafetz Haim, grande sábio ashkenazi, geração passada, faleceu em 34, e se perguntaram para ele: tem uma pessoa da nossa comunidade que está para falecer, infelizmente, está quase falecendo, e a gente quer fazer uma forma de caridade de vida. A gente quer saber se você quer doar um tempo da sua vida. Ou seja, a pessoa receber frente aos céus que ele doa um tempo da vida dele para outra. E ele doou 1 minuto. E as pessoas ficaram: poxa, 1 minuto? Poxa, por que não doa mais? Só 1 minuto? E aí o Hafetz Haim fala: vocês sabem o que eu aproveito de 1 minuto da minha vida? Né? Não é à toa que a frase que a gente tem na Guemará, muito utilizada, né, em Rosh Hashanah e Yom Kippur, né? Yesh akone et haolam haba bekol haim, ve'yesh et akone olam haba be'zman echad, be'et echad, né? Berega echad, para falar a verdade. Então, existe aquele que adquire o seu mundo vindouro ao longo de toda uma vida, existe aquele que adquire, né, conquista o seu mundo vindouro através de um instante. Rega errado, em um instante. Então, em um instante, você também não pode desligar a vida de ninguém, porque essa é uma conta espiritual, somente a Hashem sabe, né, e decide quando alguém tem que sair desse mundo. A vida não pode ser retirada por ninguém a não ser Hashem. Por isso, o assunto eutanásia é um assunto muito, obviamente, eu entendo que é muito delicado, né, porque trata-se de vida e tem que ser delicado mesmo, mas na lei judaica é direto o assunto, você não pode, né? Existem pessoas, inclusive, que passam por coma, né? Só em Israel são centenas de casos a cada tantos anos de pesquisa, de pessoas que já foi dado toda a garantia pelos médicos que ele vai morrer, toda a garantia que o coma dele está tornando ele em um estado vegetativo, ele vai morrer, e o cara vai lá e acorda, né? Então você vira e mexe, vê casos de pessoas que após 1, 2, 5, 10 anos, não sei qual é o recorde, né? Eu sei que teve um recorde alguns anos atrás, eu não lembro o tempo exato, de um cara que acordou e conseguiu resgatar praticamente todas as funcionalidades cerebrais e corpóreas, ou seja, ele conseguiu praticamente voltar a uma vida comum, né? O que é tão assim assustador que chega a lembrar aqueles filmes que a gente assistia na sessão da tarde há 15, 20 anos atrás, daquele cara da caverna, né, que foi congelado, e ele é descongelado hoje em dia no mundo moderno, e aí normalmente o filme é de comédia, né? Isso faz até a gente lembrar de coisas assim, de quanto é impressionante pessoas que ficam 10, 15, não sei se passa disso, anos em coma e voltam. Então a Torá proíbe, não importa o caso, é proibido. Mas ele está sofrendo aqui, a gente quer dar um descanso para ele. Primeiro, o sofrimento que ele está passando é por uma decisão do mundo espiritual direto de Hashem para aquela pessoa ter um conserto espiritual e não precisar sofrer no próximo mundo. Ou seja, quando ele sofre nesse mundo físico, um presente para que ele não sofra no mundo espiritual. Não me entenda errado. Eu não disse que a gente tem que procurar sofrer nesse mundo para dizer viu é bom. Isso é proibido, por favor, não entendam assim, porque vai ser, né, o próprio livre-arbítrio entender errado isso. Se a pessoa acabou sofrendo uma doença, uma patologia que ele não escolheu, é uma conta dos céus. Agora, se ele força para sofrer e diz, viu, é bom que eu estou sofrendo, esse cara é um bobão. A partir do momento que a pessoa passa por esse sofrimento nesse mundo, o que a Hashem está querendo dizer? Está querendo dizer que é 1000 vezes melhor o sofrimento nesse mundo, até porque a Torá diz, a Guemará fala, e o Zohar principalmente, a Kabbalah, que um instante, né, de sofrimento
nesse mundo, ele economiza muito sofrimento espiritual que pode ter para a alma. Entre eles, a vergonha, a consciência de ter feito errado, que são sofrimentos inacreditáveis para a alma, né? Não é foguinho, não é isso. É o fato da consciência, da vergonha mesmo do mundo espiritual. Quando a pessoa fez coisas erradas, não completou seu objetivo, desdenhou, né, do que Hashem deu para ele como sinal. Então a gente tem que entender que quando você tira e termina um processo nesse mundo, você está se responsabilizando duas vezes. Você está se responsabilizando por ter matado essa pessoa, né? Pela verdade, assassinado, em hebraico é rotzeach, retzach, que significa assassinato. E número 2, você ainda está sendo responsável que essa pessoa no mundo espiritual vai sofrer mais. Então, quer dizer, não vale a pena, não é inteligente, e não é para isso que Hashem criou os momentos finais, muitas vezes, da vida, ou que não. Ou que a pessoa poderia viver muitos anos e vai lá a pessoa e mata a outra, né? Termina com a possibilidade de ele viver. Aí vem o médico e diz, não, mas ele já vai morrer. Quem é um médico? O médico é uma pessoa incrível, mas quem é um médico? O médico faz juramento praticamente em todos os países do mundo que ele vai lutar pela vida. Ele não tem que lutar pela morte. Ele tem que lutar para fazer você viver. Ele não decreta quando você vai morrer. Ele não é bola de cristal, ele não é cabalista, e nem cabalista pode te dizer isso, né? Porque o cabalista falou isso, você também pode simplesmente lutar pela vida e vencer. Porque quem manda não é o cabalista, quem manda é Hashem. Então isso tem que estar muito claro. A eutanásia é uma proibição grave da Torá, e quem por algum acaso já participou de uma atitude ruim dessa, está assistindo a minha aula, é para isso que a Torá tem arrependimento. Tá? Se você não sabia disso, se você não sabia da questão espiritual das contas, tudo bem, é normal a gente não saber, a gente está nesse mundo para aprender, né? A gente está nesse mundo para aprender. Então, nesse caso, se arrepende de coração e acabou, porque Hashem, ele olha um coração, né, sofrido, né? O Teilim fala que um coração sofrido, Hashem jamais irá desprezar. Né? Então, isso é uma garantia do rei Davi, em cima dos ensinamentos da Torá, que não é isso que você tem que ter como preocupação. Pessoal, vai lembrando aí de curtir aqui nas redes sociais, curte e compartilha essa aula e se inscreve no canal Eliyahu Hask aqui no YouTube. É só um clique, plum, no vermelhinho e você já está inscrito e recebe as notificações de aulas novas, beleza? Pessoal, então, eutanásia é isso, tá certo? Então, em qualquer situação é proibido? Em qualquer. Tem alguma situação que é permitido? Não. Então, eutanásia é mais simples responder. Não estou dizendo que é simples discutir, não estou dizendo que é simples para um familiar que tem alguém sofrido na família ou escutar isso, né? Porque todos nós temos alguém que a gente sabe que está no hospital, conhece, que está sofrendo. Eu não estou dizendo que é fácil agora me colocar no lugar. Eu estou aqui como porta-voz do que a Torá diz para a gente, tá bom, pessoal? E é proibido de qualquer maneira a eutanásia. Jamais participe de alguma decisão para a eutanásia, nem da sua própria vida, Deus me livre, e nem da vida de outrem. Beleza, pessoal? Isso é muito importante. A vida acima de tudo, ok? Não é à toa que você pode quebrar Shabat para salvar a tua vida. Né? E a pessoa que quebra Shabat de sã consciência é um pecado tão grave como assassinato na Torá. Eu sei que muita gente fica meio, às vezes até irritada quando escuta isso, porque acha que Shabat não é importante, e assassinato é uma coisa absurda, mas quem decide o que é importante ou não é a gente, né? Não é o Jornal 2019, não é o youtuber, né? É a Torá, né? Então a Torá diz pra gente que a vida está acima de Shabat, né? E por quê? Porque quando você quebra Shabat, por que ele comparou com o Shabat? Quando você quebra o Shabat, é comparado até assassinato. Tá certo, pessoal? Então você pode fazer muita coisa para manter a tua vida, que dirá, né? A pessoa ter a audácia de escolher morrer, né? Quando é o contrário que a Torá te diz. Proteja a vida em qualquer situação. Assunto número 2 de hoje, pessoal, doação de órgãos. Está aí um tema que por um lado, tem permissão, né? Tem permissão na Torá para isso, mas é mais complexo, porque tem opiniões diferentes na Torá. Vamos explicar a partir de agora. Doação de órgãos, pode ou não pode pela Torá, como e por quê? Pessoal, o que é a doação de órgãos de acordo com a Torá? É você doar enquanto você está vivo e é doar depois que você já faleceu. Então, existe hoje em dia carteirinhas que você assina de acordo com instituições, baseadas pelo Ministério da Saúde e por assinatura de médicos, lei do país, que você pode tomar carteirinha, que depois do teu falecimento, se Deus quiser 120 anos, após isso, você vai doar os teus órgãos ou todos os teus órgãos e tudo mais. Pela Torá é permitido doar órgãos? Tá, mas não é simples assim. Por que não é simples assim? Porque se você está em vida, e você doa algo, inclusive o sangue, né? A gente sabe que
o órgão é a pele, né? O sangue é visto de uma forma diferente, não como órgão, mas ele é o mantimento de todos os órgãos, ele é o mantimento da vida, né? E você pode doar sangue? Pode. Agora, você não pode doar para idólatras, você não pode doar para pessoas que são ruins, tá bom? Uma pessoa que é má, um perverso, você não pode doar sangue para ele, que está doando vida para ele, está salvando a vida dele. Como é que eu sei? Bom, tem países onde você escolhe se é só para familiares ou só para pessoas que você diga sim, e por aí vai. Ou você doa para instituições que a instituição ou aquele hospital já trata de casos específicos onde você sabe que a chance imensa é de serem pessoas, pelo menos minimamente, do bem. Então, cada um dentro da sua cidade, né, no caso do Brasil, uma lei só, você correr atrás disso caso você queira doar sangue. Agora, se tem casos, ainda mais, né, que você escuta, lá no Facebook, tem uma criança precisando de doar sangue. Criança não pode ser perversa, né? Por mais que ele possa nascer com uma índole ruim, ele não tem responsabilidade sobre os seus atos. Então é muito mais tranquilo que você possa doar. Beleza? E um judeu pode doar para judeu pode doar também para não judeu. Não judeu pode doar para não judeu, e não judeu pode doar para judeu. Vice-versa é permitido, contanto que você não se coloque em risco de vida. Tem pessoas que têm problemas, né? Como, por exemplo, insuficiência cardíaca. E é problema doar sangue. Pelo jejum em si, pela doação e o que o corpo vai ter que forçar para gerar sangue. Então tem que tomar cuidado sempre com a tua saúde, mas é permitido doar sangue. É permitido doar, por exemplo, um rim? Se a pessoa sabe, né, que tem um outro rim totalmente saudável, e é sabido que, de acordo com a maior parte das pesquisas existentes até hoje, a pessoa vive um tvar aroch. Em português, ele vive um tempo grande, ou seja, normal, como qualquer outra pessoa, se ele doa um rim, tá certo? E existem alguns argumentos, não, mas não doa o seu rim, porque quem diz que um dia você pode precisar? Então é muito confuso, é muito complicado você tentar olhar o futuro, né? Olhar que um dia a pessoa vai ter um problema no rim e vai precisar. E número 2, é que na maior parte dos países, principalmente Israel, quando você doa um órgão, você também fica em primeiro lugar para receber um órgão se um dia você precisar. Então, aqui também tem a questão da justiça, né? E mais legal ainda em Israel, se você doa um órgão, tanto você quanto a tua família inteira ficam em primeiro lugar na fila para qualquer órgão que eles precisarem em vida. Então, não é um bom argumento dizer, um dia a tua família pode precisar. Ao contrário, né? A partir do momento que o teu familiar fica em primeiro lugar, é melhor do que você achar que um dia você pode doar para o teu familiar. Por quê? Porque muitas vezes o teu rim ou algum órgão que você vai doar não fica compatível, né? Pode dar muitas vezes a não aceitação do corpo, que é muito comum. Então é mais fácil o teu familiar ficar em primeiro lugar e poder receber de outras centenas de doadoras do que você ser a única opção. Não é isso? Então até nesse sentido faz sentido, é permitida a doação de órgãos assim também. Agora, alguém que está em vida pode doar um órgão vital, que se ele der ele vai morrer? Não. Seria eutanásia, né? E não existe a lógica de que eu salvo a vida de um para tirar do outro. Robin Hood não existe na Torá, tá? Que a ideia é mais ou menos rouba do rico para dar para o pobre. Roubar do rico e do pobre é o mesmo pecado, tá bom? Essa visão meio comunista não é judaica, esse negócio de que se ele é rico ele tem bastante, bora roubar ele, a terra dele é muito grande, bora invadir. Isso aí é papo de perverso, ou seja, de perversidade na Torá, tá bom? É totalmente proibido na Torá, independente de ser rico ou pobre, é a mesma ideia aqui, você não pode tirar a vida de um pela vida do outro. Você acabou que você não fez nada de bom, você ainda causou a morte de um para salvar o outro, não fez sentido. Né? Você fez uma mitzvah, mas matou alguém. Então, doar órgão vital em vida não é permitido, que vai causar eutanásia, e isso é proibido pela Torá. Pessoal, curte, compartilha, se inscreve no canal, não deixe de fazer isso para depois, bota já para agora, e aqui comentário, bota qual cidade de vocês, sugestão para a próxima aula, eu vou amar. Quer ver? Eu tenho uma lista grande, mas eu quero deixá-la gigante para sempre estar escolhendo ótimos temas. Valeuzão. Pessoal, então é o seguinte, continuando essa questão, vamos agora para os outros problemas. A pessoa morreu, que é o principal caso de que ele botou lá no testamento, ou com o advogado, ou ele tem uma carteirinha, né, de alguma instituição, da qual, após a sua morte, ele aceita doar órgãos, vitais e não vitais, para outra pessoa. E aí? Aqui o bicho pega um pouco mais. Porque se a pessoa já morreu, né, o paciente que quer doar após a sua própria morte, se for constatado que certeza já morreu, a maior parte das opiniões na lei judaica vão dizer pode. Né? Existe uma questão que ficou um tanto filosófica
de que se ele der um órgão vital, na ressurreição dos mortos ele não vai ter aquele órgão. Isso virou meio que uma ignorância dentro do estudo judaico, né? É como se Deus fosse o Todo-Poderoso para ressuscitar alguém, mas já que você deu esse órgão aí, isso não vai ter, vai ressuscitar como sem fígado. Não, sem um coração no caso, né? Ou coisa assim, não é a opinião da Torá. Acabou que isso ficou famoso, né, como opinião entre os tradicionais, que são as pessoas que acabaram ficando um pouco sem judaísmo, que vai na sinagoga de vez em quando e acabou que ouviu isso e virou um folclore, né? De que quem doa órgão não vai ter quando ressuscitar, né? A tal ponto que você tem casos em Israel de pessoas que são diabéticas e precisam amputar, às vezes a ponta de um dedo, e aí não amputam porque dizem que não, porque eu ouvi falar que eu vou ficar sem o meu órgão na hora de ressuscitar e que é proibido chegar no túmulo sem o corpo inteiro, e acaba que em vez de cortar a ponta de um dedo gangrenado e poder viver mais 10, 20 anos, eles deixam e morrem em alguns meses sofrendo muito. E aí é o caso errado, que a pessoa está causando seu próprio sofrimento. Então, pessoal, tem que perguntar a rabino, tem que correr atrás da lei judaica. Esses casos eu escutei de um rabino que ele é responsável, né, em todo Israel pela doação de órgãos, né, numa... Como é que fala isso? Numa vada, que eu não estou lembrando como é que fala o nome em português, é uma conjuntura de rabinos, advogados e médicos. Ele é o rabino-chefe da área e ele conta o número de milhares de pessoas a cada tantos anos que perdem partes do corpo porque tem essa crença, né, que não é desse jeito na Torá, acreditando que não pode. Tem que chegar no túmulo completo e aí não doa, não amputa e aí acaba morrendo muito mais cedo e muito mais sofrido. A questão toda é se a pessoa já faleceu ou não. Se a pessoa for constatada a certeza que ela já faleceu, ela pode doar os órgãos não vitais e até vitais, ok? A maior parte das opiniões permitem os não vitais e muitas opiniões também permitem os vitais. Qual que é a história? A história é se realmente a pessoa morreu. Quando que a pessoa morre? Então tem opiniões de sábios que falam que é quando o coração para. Tem opiniões de sábios que falam que é quando o cérebro para. E tem uma opinião que fala que mesmo tudo parando, se tudo parado, se alguma máquina consegue ainda manter o batimento cardíaco, mesmo que artificial, porque a pessoa já morreu, vamos supor, a pessoa morreu cerebralmente, mas a máquina continua gerando enchimento de oxigênio nos pulmões e batimento cardíaco, a pessoa já morreu. Tem gente que diz que isso também a pessoa não faleceu, então não poderia doar. Qual que é o problema disso tudo? Você poderia dizer, tá bom, nesse caso da máquina que gera oxigênio, espera 20 minutos e nem a máquina vai fazer mais sentido, e aí você doa o órgão. O problema é que para doar órgão tem que ser no momento, ele tem que estar totalmente conservado. E se passar muito tempo, ele não fica mais compatível para ser doado. E o problema de parte do nosso grupo ortodoxo de Israel é que diz também uma coisa que faz sentido. Fala, olha, muito médico já quer assinar óbito de uma pessoa para rápido tirar os órgãos. Porque muitas vezes tem mercado de ganhar muita grana nesse meio termo, né, de instituições. Né? Em Israel, no caso, até onde eu sei, não ganha, porque senão viraria tráfico rapidamente. Muito país faz tráfico, como a China. E a pessoa quer, ou por ideologia, ele quer rapidamente atestar óbito quando a pessoa não morreu. Ele está para morrer, ele está naquele caso que a gente falou da eutanásia, do Gossés, que ele vai morrer daqui a alguns minutos, talvez, e eu já considero que ele morreu agora e começa a retirar os órgãos para rapidamente se retirar conservado. É aí que vem toda a guerra de parte dos religiosos com parte dos outros religiosos dentro do nosso povo judeu, se pode ou não doar órgão. Por saber que o médico, por mais que ele é uma pessoa incrível, maravilhosa, no seu trabalho incrível, será que ele né, ele tem a moral bastante para dizer que uma pessoa morreu? Inicialmente, eu acho que sim, né? Para isso que ele está lá. Por outro lado, alguns religiosos falam, não, ele está lá para salvar a vida, ele não está lá para decretar a morte. Bom, é um argumento, mas na minha opinião um pouco falho, porque se ele não pode decretar a morte, então ele ia ficar fazendo massagem cardíaca numa pessoa que já morreu há 10 dias. É meio hipócrita por um lado, eu acho, né? Minha opinião agora ele é o próprio. Mas tem sim alguma lógica dizer que por questão, às vezes até ideológica, você fala, não, esse cara já está morrendo, tira logo para salvar 3, para salvar 5, por acreditar que é assim que funciona. Eu salvei 5 e matei 1, né, dei atestado de óbito mais rápido para matar ele, eu estou sendo bom. E a Torá fala, peraí, não é bem assim. Você pode matar 1 para salvar 1000, você ainda é um assassino.
Olha que situação, pessoal. Então, uma opinião é, se teve morte cerebral, 1987, o ano que eu nasci, foi decretado no parlamento, e eu não digo parlamento pela lei, o que me importa é a lei da Torá, que de acordo com rabinos, né, como Rav Mordechai Eliyahu, e depois até pelo Rav Ovadia Yosef, depois pelo Rav Shlomo Amar, ou seja, nós rabinos da geração, que é permitido doar órgão e que a morte cerebral é a principal. Nesse caso, de acordo com esses grandes sábios, se houve certa, constatado morte cerebral, pode doar órgãos. Por que tem a discussão entre órgãos vitais e não vitais? Por dois motivos. Um, por essa coisa que tem um pouco de ignorância, né? De que se der um órgão vital, Deus não vai poder agora te ressuscitar completo. Tem uma ignorância aqui complicada. E tem outra que faz sentido. Se você der uma córnea, se você der um rim, caso você volte à vida, vamos dar um exemplo. A pessoa tem uma parada cardíaca, parou o cérebro, morto. Só que tem a famosa vida após a morte, onde a morte clínica é dada por 1 a 2 horas, depois a pessoa volta. E não dá para esperar 1 a 2 horas para começar a tirar os órgãos conservados para doar. Então, olha o paradoxo que fica. Pode ser que 1 a 2 horas a pessoa volte, mesmo que seja menos de 1% dos casos mundiais, mas existe. Enquanto tem 1% de vida, a gente teria que zelar pela vida. E, por outro lado, a gente tem a situação que vai perder a conservação do órgão para doar. E aí ninguém mais vai doar órgão depois de falecido, e muita gente vai morrer por causa disso. E agora? Então, isso aí, eu não sou grandão, não sou grandão na Torá para opinar, nesse caso eu fico quietinho e só trago a discussão. E a discussão é essa, porque de acordo com essa parte da opinião que diz para não dar órgãos vitais mesmo que a pessoa morreu, porque se ele por acaso volta de uma morte clínica, se não tem um órgão vital no corpo, ele não volta. Se não tem uma córnea, ele volta cego, mas ele vive. Se tira um rim, ele volta vivo. Mas se você tirar um coração, ele não volta mais. E agora? Talvez poderia ter uma outra discussão, que se ele voltasse, né, a vida, dependendo do órgão que poderia ser colocado um órgão nele. Mas aí não é um caso mais de discussão, porque é muito difícil a pessoa após, né, voltar de uma morte clínica aguentar uma incursão, né, de colocar um novo órgão. Acho que isso aí seria quase 0% das possibilidades. Essa é a questão de doação de órgãos, pessoal. Essas são as permissões e as proibições, e essas são as constatações diferentes alárricas por morte cerebral ou morte do infarto do miocárdio, parada total do miocárdio, ou que mesmo que uma máquina está gerando vida, a pessoa ainda é considerada viva. E você ainda tem a questão de que será que o médico está testando óbito por ideologia ou não? Você tem no meio disso tudo muita gente que precisa de doação de órgão. Em Israel, muitas vidas são salvas, né, por causa de doação de órgão. E você tem uma parte também religiosa que fala, não estou nem aí, simplesmente não doem, e fica nessa de se fechar na opinião de não doem, quando também é um erro, né? Porque você tem os maiores sábios da geração dizendo que pode doar se for constatado bonitinho 100%. Beleza? E aí, ficou nisso, até hoje tem uma polêmica nesse ponto. Alguns religiosos falam que tinha que ter um rabino em cada local onde tem alguém para garantir que ele morreu. Aí médicos se irritam em Israel e dizem, se for assim, então para cada lei legislada por um rabino tem que ter um médico, e é uma boa resposta, e fica um pouco complicado, e eu deixo na mão de vocês aí o que vocês pensam, qual a opinião de vocês nesse caso de quando a pessoa morre do órgão vital ou não. Enfim, muitos sábios permitem, mesmo sendo órgãos vitais, serem doados, mas tem essa questão que se ele volta de uma morte clínica, e aí o que acontece? Galera, é isso, a aula de eutanásia e doação de órgãos. Falamos muitos detalhes nessa aula e é interessante mesmo. Não deixe de conhecer mais de 460 vídeos que nós temos no canal Rabino Eliyahu Haskell do YouTube. Não deixe de baixar o aplicativo Torá com você, Android e iPhone, blog do Rabino Eliyahu com várias artigos incríveis. Não esqueça de, se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, já tem mais de 1.200 pessoas no grupo de homens e mulheres juntos, e o separado só de mulheres do Vai Torá, ou de Sadikot também, que é o das mulheres. Não esqueça de me seguir também na página Torá com você do Facebook, 48 mil pessoas seguindo, Instagram 28 mil pessoas seguem, e no YouTube estamos aí, né, com mais de 52.000 pessoas inscritas, que a gente quer chegar logo em 60, 70, 80, 100 mil, principalmente para judeus e também para Bnei Noach. Vai Torá na veia, curte, compartilha essa aula, não deixe de patrocinar o Torá com você, para que tudo isso exista, a equipe está ficando cada vez maior, a gente precisa de você, confie no Torá com você. Esse trabalho está salvando a vida espiritual de milhares, fala a verdade, dezenas de milhares de pessoas e aproximando a vinda de Mashiach. Ajude o nosso projeto Torá com você, existem várias contas e formas diferentes de ajudar.
Bota a sua força na prática e ajude o Torá com você. É isso aí, galera. Tudo de bom. Até a próxima. Amo muito vocês. Que Hashem abençoe todos vocês. Até a próxima aula aberta. Vai Torá, pessoal. Tchau, tchau, galera. E até a próxima, pessoal. Tudo de bom.